Que muita gente acessa a minha loja, a loja dela, mas tem pouca venda. Onde é que estou errando? Bom, olá, tudo bem? Estou começando aí essa live aqui para a gente poder mostrar detalhes sobre o comércio eletrônico para descomplicar ele realmente, que é a nossa maior função. Coisas que normalmente a gente não tem tempo de fazer isso daí, tanto por suporte quanto também em vídeos que a gente deixa ele mais elaborado. Então, a intenção aqui é fazer um bate-papo aí de responder realmente as questões, as dúvidas que cada um tem. E normalmente a dúvida de um é bem semelhante à dúvida dos outros. Então, tudo isso daí ajuda a construir, a te dar bagagem para você que está querendo entrar, para você que já entrou, ou para você que ainda está começando aí no comércio eletrônico, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou responder aqui uma pergunta que foi mandada pela Graziella, e você também vai poder deixar a tua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, e para que eu possa responder eles aí nos vídeos futuros, tá bom? Então, essa daí é a dinâmica básica desse vídeo aqui que eu estou querendo fazer, que eu estou apresentando aqui. Você deixa a tua dúvida aqui e no próximo vídeo eu pego essas dúvidas aqui e vou respondendo elas. Simples assim, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que vai acrescentar para você, segue aqui o meu canal, já curte esse vídeo aqui, que com certeza vai acrescentar muito na sua caminhada aí para você ter sucesso. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui da Graziella, que é uma pergunta muito comum que eu ouço muito, tá? Ela diz aqui que muita gente acessa a minha loja, a loja dela, mas tem pouca venda. Onde é que estou errando? Tá bom, então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que, na verdade, você não está errando, tá? Na verdade, já é uma grande vitória aqui e mostra que você está no caminho correto. A primeira coisa que mostra isso daqui é que, tipo, você diz aqui que muita gente acessa a minha loja e poucas vendas. Ok, muita gente acessa a minha loja. Então, você está conseguindo pegar as pessoas, impactar ela de qualquer maneira. Eu não sei exatamente como é que você está fazendo esse impacto aqui, você está conquistando esse pessoal. Pode ser por diversas formas, tanto anúncio quanto uma rede social forte, e está mandando essas pessoas para sua loja. Outra vitória que você tem aqui, outro ponto que mostra que você está no caminho certo, é que se você está percebendo que muita gente está entrando, é que você está monitorando essa visualização da sua loja. Então, ok, você está no caminho certo aí. Mas aí você me questiona, é claro, ok, mas não me interessa ter gente entrando na minha loja, só que não ter venda. Na verdade, eu estou gastando até dinheiro, estou gastando meu tempo para colocar esse pessoal na loja. Agora, o resultado, que é o que me interessa, não está aparecendo. Existe uma regra no marketing que se chama regra dos 7 impactos. O que diz essa regra aí? Ela diz que uma pessoa, um cliente, precisa ser impactado pela sua marca pelo menos 7 vezes antes dela se sentir familiarizada com ela, com a marca, e ter confiança de fazer a compra. Ou seja, se você impactou uma vez, pegou essa pessoa, despertou o interesse dela pelo produto, conseguiu fazer com que ela saia da rede, saia de qualquer lugar e entre na sua loja virtual, você já teve uma vitória, você já tem uma visita, você já chamou a atenção dessa pessoa. O que você vai fazer daí em diante? Você precisa reimpactar essa pessoa. Você pode fazer isso aí de diversas maneiras, tá? A primeira seria, de repente, de alguma forma, capturar o contato dessa pessoa na sua loja, ou oferecendo um brinde, uma inscrição para um sorteio,
Ou então algum contato que ela faça de repente, mesmo pelo WhatsApp, você coloca aquela caixinha, tá com alguma dúvida, me chame aqui, e pegar o contato dessa pessoa para você poder reimpactá-la. Então você precisa ter o contato da pessoa para poder reimpactar ela de alguma maneira, ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Outra forma também é que se você levou essa pessoa por um anúncio, você vai poder fazer um remarketing, que normalmente é até mais barato o custo do que o anúncio, para reimpactar essa pessoa. Então, ela já viu o teu anúncio, já entrou na loja, já conheceu o produto e vai ser reimpactada diversas vezes aí. Para cada uma delas, cada vez que for reimpactada, ela ter mais confiança, mais familiaridade com a sua marca. Uma coisa que é importante também é a impressão que ela vai ter ao entrar na sua loja. Eu digo isso pelo seguinte: quando alguém vê o anúncio, normalmente tem que ser algum anúncio que de alguma maneira chame a atenção dela. Esse anúncio vai levar para a loja, eles devem ter a mesma linguagem também, porque se a pessoa se interessou por aquele anúncio, alguma coisa chamou a atenção lá, e ela vai entrar no site, ela espera ter a mesma experiência no site. O site, ele precisa ser um site bem feito, um site que funcione rápido, um site limpo, não exagere em cores, não coloque cor no fundo, com banner profissional, ser tudo bem organizado, as fotos bem organizadas, e se ela entrar direto de repente no produto, aquele produto ter uma boa foto, variações daquela foto. Se você conseguir fazer vídeos sobre aquele produto também, a descrição bem completa, uma descrição com português perfeito, mostrando os benefícios desse produto. E o mais importante de tudo é você conseguir colocar também depoimentos na página do produto. O depoimento, talvez, de tudo isso que eu falei, não que descarte os outros, tá? Mas na força das ações, na força do impacto que isso leva para o seu cliente, o depoimento talvez seja a parte mais importante, porque as pessoas não gostam de serem cobaias, assim, de serem os primeiros a comprarem um produto de alguém que não conhece e por algum motivo não receber, porque a gente sabe que a internet realmente tem diversas fraudes e muito provavelmente até você não compra um produto de qualquer empresa. Então, esses fatores são primordiais para você conseguir continuar reimpactando o seu cliente e ele começa a ter confiança na sua loja até fazer a compra. Provavelmente esse primeiro produto que ele foi impactado, talvez ele nem compre, tá? Porque se ele tem urgência, ele vai ver em outros lugares, pode ser que ele compre, ou se é um produto mais exclusivo, ele vai continuar vendo, ele não vai ter nem opção de compra em outros lugares e ele volte a comprar. Então, essa regra dos 7 impactos, eu vou só definir mais ou menos o que ela diz, tá? Então, o primeiro ponto seria a consistência. A marca deve ter consistência em toda a sua linguagem e também na presença para esse cliente. Ou seja, ela deve ter as mesmas cores, o mesmo logotipo, ter a mesma linguagem, ter o mesmo tom de voz para se comunicar com o cliente e você não perder ele em qualquer ponto dessa trajetória. Qualidade das interações. Cada contato que você tiver com o teu cliente pode ser em tudo, pode ser também no post, pode ser um e-mail que você manda, pode ser um WhatsApp que você fale, pode ser o cadastro do produto, as fotos, tem que ter a máxima qualidade possível e, como eu falei anteriormente, manter a consistência, tá? Não é muito comum que as pessoas de repente percam o cliente por não manterem a linguagem. Então, você está conquistando o teu cliente porque ele não conhece a tua marca e você está mostrando, está tentando ser algo familiar para ele.
você tem que manter essa presença, essa consistência, tanto na sua linguagem como na sua comunicação visual. Então, por exemplo, se você tem um logotipo, mantenha o mesmo logotipo, as mesmas cores, tudo para que o seu cliente realmente se identifique com você. Outro ponto seria a autenticidade e valor. Pesquisas mostram que o consumidor valoriza marcas autênticas cujos valores se alinham aos seus propósitos, tá? Então, um cliente, hoje em dia principalmente, se ele não se identificar, se ele não perceber que aquela loja fala diretamente com ele, pode ser que ele te abandone no caminho também, e provavelmente vai abandonar porque principalmente com toda a polarização que existe, se você simplesmente tomar uma posição e for muito radical a isso, você vai espantar seu cliente. Então, a dica aqui é você ser fiel aos seus princípios, tá? Fiel à sua marca, mostrar o valor da sua marca e não entrar em questões que podem espantar, podem dividir o seu cliente. Prova social foi o que eu falei anteriormente. Provavelmente é a maior, é o ponto mais importante. Aqui diz que 92% dos consumidores confiam mais em indicações de pessoas do que em publicidade tradicional. 92% quer dizer que é praticamente 9 vezes mais do que um anúncio. Então, o anúncio, as pessoas já sabem que foi feito por você, você não vai falar mal do produto no anúncio. Agora, se um cliente comentou, recebeu o produto, testou ele, aí sim, isso daí passa muito mais confiança. E também, por exemplo, se você ouve de algum parente, de algum amigo, uma recomendação, tanto da loja quanto do produto, você sente muito mais confiança confiante de fazer essa compra. E por último, a transparência. Não adianta nada você falar muito bem do produto, mostrar tudo que você faz, só que a pessoa percebe que você não está sendo totalmente sincero quando receber esse produto. Ele vê que não é exatamente aquilo e você tenta criar uma fantasia muito grande. Isso, inicialmente, até conquista as pessoas. As pessoas, por instinto mesmo, por elas mesmo, até gostam pedem até para ser enganadas, porque elas dão mais valor para quem promete muita coisa do que para alguém que às vezes seja muito sincero e fale realmente sobre qualidades e problemas de alguma coisa, tá? Porém, a pessoa vai comprar, mas ela vai ter o impacto realmente do produto quando ela receber. E aí sim, ela vai ser provavelmente uma das pessoas que vai fazer comentário na sua loja ou na rede e muito provavelmente não é o comentário que você vai querer. Bom, feito isso daí, feito essa jornada, o seu cliente começa a se sentir confiante e provavelmente ele vai efetuar a compra do produto que ele está buscando. Em algum momento, se não for desse produto, vai ser do outro. Diferente dos marketplaces, após você efetuar uma venda, você vai ter o contato desse cliente. Então, aí sim, você vendeu para um cliente, esse cliente é teu. Você fazendo todo o processo de entrega, você dando realmente a garantia que você prometeu, o cliente se sentindo seguro pelo produto, ele entra por uma base de dados de pessoas que estão de alguma maneira deslumbradas com a sua marca. E quando ele for refazer essa compra, provavelmente ele vai avaliar, principalmente porque aquela marca já não é nova, mas ele já conhece aquela marca. Provavelmente ele vai recomendar aquele produto se ele gostar também, e você vai poder reimpactar esse cliente tanto por e-mail quanto por WhatsApp, ou até quando você fizer um anúncio direcionado para a sua base, e com isso você vai ter recorrências muito maiores com investimento muito menor. O que você tem que ter na cabeça é o seguinte: o anúncio ele pode até não ser lucrativo a primeira vez que você fecha uma venda. Porém, você conquistou um cliente
que muito provavelmente vai ter um custo muito baixo ou zero para fazer uma nova venda. Então, a segunda venda já vai fazer com que você tenha lucro mesmo e cubra o lucro da primeira, o prejuízo da primeira venda, e todas as outras vão ser simplesmente lucro, fora as pessoas que você vai trazer também. Então, não se preocupe que você trouxe muita gente, pelo contrário, comemore que você trouxe muita gente para a sua loja e comece a trabalhar dessa forma em reimpactar essa pessoa. Quanto mais gente conhecer sua marca, mais vendas você vai ter, tá bom? Então, a princípio seria isso daqui. Eu acho que essa regra dos 7 impactos é muito interessante você saber que é conhecida no mercado. Então, não é uma coisa exclusiva que vai acontecer com você, vai acontecer com a sua marca, faz parte da construção da sua marca e é o que vai dar solidez para a sua operação. Então, eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo, espero que você tenha gostado. Não deixa de fazer o seu comentário aqui embaixo, não deixa de curtir o vídeo, siga o canal, que a gente vai semanalmente aqui estar resolvendo questões muito comuns no e-commerce, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!